Bom, gente, agora a gente vai falar aqui, né, do termo central na PG. Também a gente vai sempre pegar ali, né, a ideia da PA. Lembra que na PA eu falei para vocês? Ó, então, se tu não assistiu o vídeo de PA, corre lá que tu tem que assistir primeiro, antes desse aqui. Ó, a progressão aritmética, a gente falava que o termo central, lembrando que só tem termo central quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos. Que, por exemplo, se eu pegar 4 termos, não tem ninguém no meio. Agora, se eu pegar 5 termos, aí eu tenho um cara no meio, ficam 2 de um lado, 2 do outro e um no meio. Então, só tem termo central com quantidade ímpar de termos, beleza? Lá na PA, eu falei com vocês que o cara que estava no centro, ele era a média aritmética dos da ponta, né? O termo central, né? Ele é a média aritmética dos extremos. Na PG, a gente fala que o central ele é a média geométrica dos extremos. Vamos traduzir isso? Média geométrica, a gente seria eu pegar que o cara que está no meio, ele é o produto dos da ponta, só que dentro da raiz quadrada. Ou a gente escreve já assim, ó, o que está no meio ao quadrado, ele vale o produto dos da ponta. Peguei dois exemplos aqui para a gente deixar isso mais claro. Ó. X menos 3, x e x mais 6. Quem é o que está no meio? Como é que eu sei quem é que está no meio? Né? A vírgula, ela separa. Então, esse é o primeiro termo, o x aqui é o segundo e o x mais 6 é o terceiro termo. Então, quem é o segundo termo que está no meio? É esse cara aqui, ó, é o x. E aí a fórmula diz que o termo central ao quadrado, então vai ficar, ó, x ao quadrado, ele vale o produto dos da ponta, né? Os da ponta aqui são x menos 3 e x mais 6. Bom, não me resta outra alternativa. Eu preciso aqui jogar o quê? Aquele chuveirinho, né? Jogar distribuindo ali na multiplicação. Não tem outro jeito. Então pega aqui, ó, o x vezes o x vezes o 6. Vamos ver como é que vai ficar isso? Ó. Vai ficar x ao quadrado é igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Chuveirinho por baixo agora, ó. O menos 3 vezes x, menos 3 vezes 6. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Não dá mole, né? Ó, x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, já levanta a mão, agradece, porque não vou precisar resolver a equação do segundo grau. Quando está um termo de um lado da equação e o outro exatamente, né, do outro lado, você pode pegar e mandar para a vala, ele vai cortar. Aqui, olha o que vai acontecer. Eu tenho 6x menos 3x. Joga esse menos 18 lá para o outro lado. Ó. Menos 18 vem para cá como 18. Aqui, ó, 6x menos 3x vai dar 3x. Aí, né, é aquela jogada que tu já passou pelo... Quem gosta de futebol sabe. Passou pelo time todo. Né? Agora, meu irmão, é só fazer o gol. Ó. 18 é igual a 3x. Passa o 3 dividindo aqui, ó. 18 dividido por 3, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, ó, eu tenho que x é igual a 6. Olha lá, 18 dividido por 3. E aí acabou o problema, gente. Ele só perguntava qual era o valor de x. Tá lá, prontinho. Quem quiser, depois substitui ali, que tu vai ver que vai formar uma PG. Né? Se ele perguntasse a razão, aí você ia substituir ali e ia ver o que ia estar acontecendo. Né? Vamos para o próximo exemplo? Aquele ali, ó. A sequência, aí dei uma sequência com 5 termos. Agora eu tenho que descobrir 3 letras. Mas tu é um cara que é sagaz, né? Você já sabe o seguinte, que o que está no meio, o termo central, ele vale o quê? Ele é o quadrado, é o produto dos da ponta. Tendo como base isso, ó, ele falou que essa sequência é uma PG, tem que tomar cuidado, não vai fazendo isso em tudo. Só serve quando a sequência é uma progressão geométrica, é uma PG. Ó, quem é o termo central aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Esse terceiro aqui, ó, o y, né? Ele que é o central. A gente fala que ele ao quadrado, ó, y ao quadrado, vale o produto dos da ponta. 3 vezes 48, ó. Tá pensando já aí, ó, quanto que é 3 vezes 48? Então vai ficar assim, ó, y ao quadrado vale. Gente, 48 vezes 3, né? Vai dar ali 144 essa conta. O y, então, vai ser a raiz de 144. Raiz de 144, eu conheço ela como
12. Você também. Tudo bem? Então, ó, y vale 12. Gente, se eu já sei que o y vale 12, dá para matar o x. Olha bem para essa sequência aqui, ó. A sequência 3, x e y. Vamos colocar ela aqui, ó. A sequência assim, ó. 3, x, aí vinha o y. Eu acabei de descobrir que o y é 12, né? Vamos fazer a mesma palhaçada que a gente fez ali no início? Qual é a palhaçada? O cara que está no centro, né, o termo central, ao quadrado, ele é o produto dos da ponta. Então vamos lá, ó. O termo central, que no caso é o x, ao quadrado, é o produto dos da ponta, 3 vezes 12. Olha lá. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 36. X vale a raiz de 36, que a gente chama carinhosamente de 6. Tudo bem? Bom, gente, para determinar o z é só ir no mesmo esquema também. Olha aqui, ó, y, z e 48. Eu já sei que o y é o quê? Vale quanto, né? 12. Então eu tenho assim, ó, 12. Olha só para os três últimos, hein? Aqui, ó, 12, z e o 48. Olha lá. E aí tu vai fazer o mesmo esquema. Z ao quadrado, que está no meio ao quadrado, vale o produto dos da ponta. Então vale 12 vezes 48. E aí pegou a gente, né? As outras contas eu fiz de cabeça. Agora 12 vezes 48 não vou fazer de cabeça não. E aí como é que eu vou terminar essa conta? Tem algumas formas de fazer, tá? A primeira é você, quando tem um número grande, você realmente multiplicar e encontrar a raiz. Mas aí pode acontecer, na hora de você encontrar, você tem que ficar chutando valores para tu achar a raiz. Então o que eu te aconselho, gente? Fatora esses caras aqui e eu já vou te explicar na boa. Ó. Se tu não gostar assim, não tem problema, né? Porque na hora do concurso tu não vai ter uma calculadora ali. Tu botar 12 vezes 48 na calculadora, vai botar lá, botar raiz quadrada, sai em 2 segundos. Agora, no concurso foi um número muito grande, então já vou te dar o bizu aqui do que tu vai ter que fazer, ó. Cara, 12, ó, vamos pensar aqui, ó, 12, se eu fosse decompor ele, seria por 2, 6 por 2 dá 3, por 3, ó, ele fica 2 ao quadrado vezes 3, né? Então, vamos lá, o 12, vai ficar assim, ó, z ao quadrado é igual 12, quem é 12? É 4 vezes 3, que é 2 ao quadrado vezes 3. Se tu pensar na mesma ideia para o 48, 48, gente, é a mesma coisa, pode ir dividindo por 2, né? Ele vale 16 vezes 3, esse 48, se você jogar na decomposição aqui. Vai dividindo por 2 e tal, que é a mesma coisa na decomposição, 16 vezes 3, 16 é 2 elevado à quarta potência. Fica assim, ó. Vezes 48. Ó, 16 vezes 3 dá 48. Então esse é um jeito, né, da forma fatorada de você achar uma raiz quadrada. E aí vai ficar assim, ó. Z ao quadrado. Junta aqui, ó, propriedade de potência. Eu ainda não coloquei no canal, né? De repente você está acompanhando agora no início do canal, aula de potenciação, né? Que é um assunto base ali da matemática básica, mas eu já vou te dar essa ideia, de repente você já viu isso. Quando você tem, ó, potências de mesma base, no caso aqui, ó, 2 elevado a 4, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 4, você repete a base e soma os expoentes. Então aqui, ó, soma o expoente 2 com 4, vai ficar 2 elevado a 6. 3 vezes 3, ó, quando não tem expoente nenhum, é porque tem um 1 ali escondido. Então 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. E aí, gente, a gente termina essa conta da seguinte maneira. Deixa eu apagar esse rascunho ali, que eu lembrei. Eu já tinha na primeira aula de PG mostrado essa decomposição aqui para vocês, né? Então, quem não entendeu muito, assiste a primeira aula de PG que tu vai ver essa decomposição em fatores primos. Mas vamos lá, vamos terminar essa questão? Ficou assim, ó. Z ao quadrado é igual 2 elevado a 6, né, vezes 3 ao quadrado. Cara, para eu poder tirar a raiz quadrada, porque está z ao quadrado, olha o macete, ó. Para poder tirar a raiz quadrada, era 2 elevado a 6 e 3 elevado a 2.
É só você dividir esses expoentes agora. Divide por 2, ó. Z é igual. Se eu dividir o expoente por 2, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. E aí, gente, ó, agora para finalizar, né, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3, vai multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 8. 8 vezes 3 é ele mesmo, é o 24. Então tá lá. Prontinho. Z é 24, o X era 6 e o Y era 12. Então matou a questão. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assiste aí os outros de PG para você deixar esse assunto bem claro aí para você. Beleza?